Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão por estarem conosco nessa união de amor e luz junto com Jesus, nesse nosso último Evangelho, últimas vibrações do ano de 2020. Mas vocês não vão se livrar da gente não, né, amor? Não. Semana que vem já tem mais, já é a primeira do ano. Então, isso não vai parar nunca mais, se Deus quiser. E como nós falamos na semana anterior, nós vamos estar fazendo a leitura do Evangelho numa sequência, né? Desde o princípio, para que a gente possa estudar no decorrer do ano novo todo o Evangelho. Então vamos fechando nossos olhos, vamos nos conectando com Jesus. Mestre querido, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos junto a Ti. Tu nos ensinaste que quando estivéssemos reunidos em Teu nome, presente estaria. Então abrimos as portas dos nossos lares e seja bem-vindo, Jesus, pois estamos todos reunidos em Seu nome. Que possamos aprender com os Teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática todas as Tuas lições, lições de amor, lições de caridade. Gratidão, Mestre querido, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Bom, então, como o Sérgio disse, vamos prosseguir no estudo do Evangelho. E a sequência aqui da semana passada para essa é sobre o Espiritismo. Eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento. Também diz o Espiritismo. Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Então Jesus Cristo disse isso e o Espiritismo repete, né? Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros, para todos os que foi dito de forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que Cristo anunciou, a preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que preside assim, como ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, gente, é assim, ó. A codificação espírita, né? Ela foi realizada, da doutrina espírita, ela foi realizada entre 1857 até 1868 por Allan Kardec, na França. Mas, na verdade, ela se consolidou mesmo aqui no Brasil. O Brasil é o lugar que tem mais espíritas no mundo, né? Ainda somos um número muito pequeno, mas ainda é o país que tem mais espíritas atuantes e que segue a codificação de Kardec, que se orienta pela codificação de Kardec. Então, Allan Kardec, ele realizou 5 obras, entre elas o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas são as 5 obras, aliás, ele tem mais livros, mas essas são as 5 obras da codificação. E nós nos orientamos por ela. Aí existem outras obras, inúmeras outras obras espíritas, como as obras de Chico Xavier, né? Com o Espírito Emmanuel, e de Divaldo Franco com o Espírito Joana de Ângeles. Temos também Ivone Pereira, temos alguns médiuns de alta envergadura que trazem vários trabalhos que dão continuação àquilo que Kardec nos trouxe no final do século XIX. Mas eu gostaria de, antes de explicar sobre a doutrina espírita, lembrá-los que nem tudo que vocês encontram em prateleiras
em livrarias, é da doutrina espírita kardeciana, tá? Kardecista. Muito do que vocês encontram são obras espiritualistas, embora nós também sejamos espiritualistas, mas a codificação ela é muito orientada pela ciência, pela filosofia. Ela foi codificada, como disse, no final do século XIX, em que espíritos benfeitores que vieram da orbe, espíritos iluminados, passaram Kardec codificou tudo. Ele pegou vários médiuns na época, né? E ele começou a perceber que todos recebiam mensagens, informações, e ele foi fazendo um trabalho árduo de comparação para ver, né, se não havia ali nenhum espírito enganador, né, e nenhum médium enganador também. Porque a gente tem que tirar essa ideia de que só porque é um espírito mandou uma mensagem, então é um espírito iluminado. Não, não é bem assim. Se nós temos embusteiros aqui, se nós temos pessoas que usam de má fé aqui encarnados, nós também temos espíritos embusteiros e de má fé na espiritualidade. Então temos que tomar muito cuidado com as leituras que realizamos, tá? Então se orientem sempre pelas 5 obras básicas de Allan Kardec. Na sequência vocês podem estar lendo as obras de Chico Xavier, né? Também de Divaldo Franco, com Joana de Ângeles, Ivone Pereira, e por aí vai, com mais alguns outros que no decorrer das vibrações eu vou trazendo um nome para vocês de médiuns que psicografaram livros extremamente importantes. Por exemplo, Divaldo não foi só Joana de Ângeles, ele não só faz livros de Joana de Ângeles, ele faz de Manuel Filomeno de Miranda, tem mais alguns outros que eu não estou me recordando o nome agora. Tem várias obras de Divaldo que são idôneas, né? Agora, tem muita coisa aí que vocês vão perceber, um mercado negro em que as pessoas vão sendo enganadas. Então, presta muita atenção, tentem sempre se orientar pelas obras da codificação. Sabe, só pegando um gancho disso, é que o Espiritismo ele é a fé raciocinada, não é a fé cega. Exatamente. Então a gente não pode se iludir achando que a pessoa foi um enganador aqui e ele morre e lá no céu ele se arrependeu, que vai nascer asinhas, uma auréola e ele virou um santo. Não, gente. A gente quando desencarna, quando a gente morre, a vida continua exatamente igual como estávamos aqui. É óbvio, cada qual com a sua evolução, com a sua sintonia, ela pode estar mais acima ou mais abaixo, né? Mas continua tudo igual. Então a pessoa que morre sendo um enganador, se ele não procurar evoluir também no outro plano, ele vai continuar vibrando com irmãos que ainda estão na erraticidade, que querem continuar enganando. Então, muitas vezes, o médium, não tendo essa sintonia fina, acha que pode estar com um espírito de luz, e não, está com um irmão enganador. Então, isso que ela está resumindo, né, o que ela passou, essa linha de raciocínio. E agora, pegando o que você disse de sintonia fina, não é só ser um bom médium que tenha dom, seja um médium ostensivo, que ele vai psicografar ou que ele vai se comunicar. Ele pode ter habilidades de manipulação fluídica, ele pode ter dons de ouvir, ver. Isso não quer dizer que ele é um médium evoluído, né? Somente vai receber comunicação de benfeitores. Primeiro que a gente tem que entender que são somente alguns médiums que possuem o mandato mediúnico. O que é o mandato mediúnico? Um preparo, inclusive aqui no coronário, para essa conexão extremamente importante, porque nós estamos falando aí de benfeitores, e os benfeitores eles estão numa elevação tamanha
que nós aqui encarnados, extremamente materializados, extremamente atrasados que somos aqui no planeta Terra, não temos condição de uma forma dessa conexão direta acontecer naturalmente. Precisa ter todo um preparo. Então, quando a gente fala de missionários, eles têm um mandato mediúnico, eles se comunicam com benfeitores, e existe todo um preparo, eles já nascem com essa missão a ser seguida, como foi o caso de Chico e de Valdo, por exemplo, e há todo um preparo para ver essa comunicação. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que é importante, o que avança primeiro? O intelecto. A moral vem depois. É muito mais fácil eu virar um rato de biblioteca, absorver o máximo possível de informação. Isso não quer dizer que moralmente eu sou elevada. Entendeu? Então, quanto mais intelecto eu tiver, quanto mais inteligente eu for, né, mais instruído eu for, mais fácil eu irei manipular as outras pessoas. As pessoas crédulas, desavisadas, né? Então, qual que é a base do Espiritismo? A base do Espiritismo é Deus como a energia criadora, a primeira criadora do universo absoluta. Jesus, Filho de Deus, como nós somos filhos de Deus, mas ele é o espírito mais elevado que já pisou aqui no planeta Terra. Ele é o co-criador, né, planetário, ele é quem fez, né, o planeta Terra, junto com outros benfeitores. Então, ele é um modelo a ser seguido, ele é um modelo e guia, Jesus. Nós, espíritas, nos orientamos por Jesus. Nosso estudo começa a partir de Jesus. Nós não estudamos o Velho Testamento, nós estudamos somente a partir de Cristo, tá? Como está aqui, ó. Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, nós não viemos mudar nada do que Jesus trouxe. Muito pelo contrário. Só que Jesus falava em metáforas, né, por parábolas, e as pessoas da época, né, espíritos da época, não tinham condições de entender a profundidade do que Jesus trouxe. Então, o Espiritismo, através dos benfeitores, eles vão trazendo as informações para a gente. Eu recomendo que vocês leiam o Livro dos Espíritos, recomendo que leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras todas de Kardec, é de suma importância. Façam curso, né, numa casa espírita que seja séria, que siga realmente a doutrina, se você quiser ser um espírita mesmo, que siga a codificação de Kardec, procure um lugar sério para fazer um curso, tá? Por quê? Porque o Espiritismo, na realidade, alguns chamam de religião, outros de filosofia, né? Existem vários tipos de pensamento. Quando a gente pensa no Espiritismo enquanto religião, nós vamos pensar no que significa a palavra religião. A palavra religião significa religar, né? Então, se você pensar no Espiritismo como uma forma de se religar a Deus e a espiritualidade, você está pensando no Espiritismo enquanto religião. Mas se você está pensando no Espiritismo enquanto religião do senso comum, então você não está pensando no Espiritismo. Aí você está pensando em dogmas. E não existem dogmas no Espiritismo, tá? Então nós acreditamos em Deus, Jesus é nosso guia, nossos estudos começam a partir de Jesus. Nós acreditamos na reencarnação, que nós morremos, nascemos novamente, reencarnamos. Nós temos uma identidade espiritual, mas temos várias personalidades, como eu já disse aqui. Hoje eu estou aqui Cristina, o Sérgio está Sérgio, mas a nossa identidade espiritual é uma e a nossa personalidade é outra. Isso é uma subpersonalidade nossa. Inclusive a psicologia espírita, ela já vem estudando isso, né? A Joana de Ângeles já vem trazendo, como outros estudiosos, a Lírio Cerqueira Filho, que tem o Plenitude Humana, que trabalha com o espiritismo de uma forma da psicologia transpessoal consciencial, ele vem trazendo para a gente a importância que existe da gente entender as coisas de uma forma um pouquinho mais ampla sobre personalidade. Então, hoje eu estou Cristina. Onde eu começo a ter problemas? Quando eu começo ainda a agir aqui com resquícios da minha última encarnação.
Então, na última encarnação, eu usava droga, eu usava cocaína, eu bebia, né? Aí eu venho para essa encarnação e eu não consigo ressignificar esse vício. E eu volto a ter tendência a querer andar no meio de pessoas que usem cocaína, no meio de pessoas que bebam, né? Porque eu ainda estou ligada à minha última encarnação. Vícios que eu trouxe de outras encarnações. Então, essa personalidade, ela é transitória. A minha identidade espiritual é uma e a minha personalidade, subpersonalidade é outra. Eu não posso me identificar com ela. Eu tenho que me identificar com a minha essência divina. Então, nós nos orientamos por Deus, por Jesus, acreditamos na reencarnação como uma forma amorosa de Deus de nos dar oportunidade. Então, eu matei alguém, eu não posso ir, né, queimar no inferno eternamente. Pensa bem, eu tenho um filho, meu filho mata, é um assassino, né? Ou é rouba, é um serial killer. Ele vai para o inferno e eu fiz tudo certinho e vou lá para as altas esferas, no céu. Eu vou ficar bem sabendo que meu filho está eternamente no inferno? Sem a chance de reparação? Sem a chance de fazer um caminho diferente? Então, a reencarnação nos dá essa oportunidade. Se eu errei em uma encarnação, eu vou nascer de novo para fazer essa mudança, né? O espiritismo, eu tenho que falar as coisas, é muita informação, eu estou tentando resumir o máximo possível. O espiritismo da doutrina de Kardec se baseia na filosofia e principalmente na ciência, né? Tem algumas frases de Kardec em que ele fala: se entre a ciência e o que eu disser, né, se o que eu disser não bater com a ciência, fique com a ciência, né? Porque, como o Sérgio falou agora há pouco, fé raciocinada. Se aquilo que você está lendo num livro foge à racionalidade, né? Tem alguma coisa errada com esse livro, tá? Você começou a ler, está indo muito fora daquilo que você lê no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, nas obras de Kardec, repense, porque Kardec, ele se baseou, né, na ciência para fazer todas essas obras. A gente se baseia na ciência. Se fugir dela, nós estamos caindo que é um misticismo. E é importante, gente, ler de forma reflexiva. Não leitura de um livro, né? Essas obras são obras de estudo. Sim, profundo. Então, não é simplesmente fazer uma leitura e falar: olha, já se passaram 90 dias, eu li todo o Evangelho. O que a gente tem feito no decorrer deste ano todo, vocês podem ter percebido, que a gente lia um pequeno trecho. Tudo rabiscadinho aqui, ó. Você pega o capítulo inteiro, às vezes ele tem 3 folhas. A gente pegava um trecho e vamos se aprofundar nesse trecho. A importância de entender o contexto. Não simplesmente a leitura dinâmica, né? Senão fica no cognitivo, né, amor? Fica decoreba. Então, assim, o que me chamou, que me fez amar o Espiritismo foi essa fé raciocinada e essa conexão com a espiritualidade da bondade de Deus. Porque vamos imaginar o seguinte: eu simplesmente nasci pobre e não tenho o que comer porque assim Deus quis. Simples assim. Mas na casa do rico tem fartura. Então, ele teve mais sorte que eu, e aí ele tem fartura porque ele teve sorte. É isso que se resume a vida da gente? Tem sentido? Fé raciocinada. Se Deus é todo amor e bondade. Toda justiça. Por que aquele meu irmão passa fome e o outro tem abundância? Porque um tem braço, perna, o outro não tem. Eu sou perfeitinho e o outro nasce com um defeito físico. Cego. Então, fé raciocinada, gente. Vamos abrir a mente e raciocinar. Exatamente. Olha, eu ouço vozes, né? Eu tenho mediunidade, eu ouço vozes, e o Espírito está mandando eu me jogar pela janela, que ele vai me salvar. E aí eu vou e me jogo. E eu me salvei? Não! Eu vou rachar a cabeça lá embaixo. Fé raciocinada.
ciência, Ter o física. bom senso. Se eu pular de cabeça lá embaixo, eu vou rachar a cabeça. Eu não vou flutuar. Ninguém vai flutuar. Então, fé é raciocinada. É. Então, oxa, se eu estou ouvindo uma voz que está mandando me jogar, é algum irmãozinho que está numa sintonia não muito legal. Ou quer ser o mal ou quer brincar com você. Ah, mas aí eu tenho medo. Né? Tá falando de espiritismo, de espíritos, eu tenho medo. Gente, o corpo morre. O espírito é eterno. Exatamente. Ele é imortal. O espírito é E imortal. nós temos a sintonia. Nós nos conectamos com o bem e com o mal. Então, nessa sintonia fina, mas eu estou tendo maus pensamentos, eu estou ouvindo, parece que eu estou ouvindo coisas que estão mandando me cortar, sabe? Uma força mais, uma energia mais forte que eu. Faça como um controle remoto de mudar um canal dentro da sintonia. Eu falo sempre assim, né? Se eu tiver no FM, eu não vou pegar no AM. Entendeu? Porque os espíritos mais atrasados, eles vão estar no AM. Se eu estiver no FM, eu não vou pegar essa frequência. Então, eu não vou ser atormentado. Tem pessoas que têm pensamentos ruminativos. Ela pensa o dia inteiro. Por que ela pensa? É só dela? Não. Ela está sendo bombardeada. Mas porque a frequência dela não está no FM. A frequência dela está no AM. Quanto mais eu deixo a minha vibração cair, menos eu vou estar alinhada com o meu mentor, que é o meu anjo da guarda, e mais eu vou estar alinhada com os nossos irmãos sofredores. Então, isso é muito importante. Outra coisa que o Espiritismo nos traz, todo o universo é habitado. Todos os planetas são habitados, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, não é só a exclusividade, nós somos o alecrim dourado, só tem, né, filhos de Deus aqui no planeta Terra. Não, o Espiritismo não acredita nisso, né? Então, e os planetas, eles têm uma sequência evolutiva. Existem os planetas primitivos, nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, estamos vivendo a transição planetária, que a gente não sabe quanto tempo vai levar, né? Estamos caminhando para a regeneração. Por isso que às vezes as coisas ficam muito intensas. Pensa quando você vai mudar uma casa, vai mudar de casa. Para você mudar de casa, ou para você não mudar de casa, mas para você arrumar essa casa, você não tem que bagunçar ela inteira? Encaixotar tudo, dentro do guarda-roupa, arrancar coisa do guarda-roupa. Para levar para o outro. Exatamente. É o que está acontecendo no nosso planeta agora. Ele está em transição, por isso que é Covid, cada hora aparece um vírus diferente, uma doença diferente, muitos conflitos, um querendo guerrear com o outro. Nós estamos piorando muito isso. A gente se apega a esse momento, né? Mas se a pluralidade das existências, né? São muitas existências para trás. E virão muitas para frente. A gente se apega a esse momento e esquece, desculpa a expressão, mas a tranqueira que eu fui na vida passada. Exatamente. Você foi um anjinho, amor? Não foi. Será que eu fui bem um longe anjinho? de ser um anjo. Fomos tranqueiras, né? A gente brinca quando a gente se reúne lá no centro, que eu brinco com os trabalhadores da casa, eu falo, olha, a quadrilha se encontrou. É assim que a gente fala. Por quê? O que nós fomos? Na passada. Boa coisa não fomos, gente. Então, Deus, por amor, dá a oportunidade de a gente voltar para acertar. Na mesma família, no mesmo grupo de trabalho. Importante que você falou. No mesmo grupo espírita, mesmo grupo familiar. Então, vamos pensar só num trechinho de tudo isso. Olha quanta informação, né? De um pequeno trecho resumido. Quanta informação. Mas vamos tentar resumir mais ainda. Eu vim num núcleo familiar de espíritos afins, né? De vidas passadas, que eu preciso acertar aqui. Mas aí eu não acerto aqui. Eu não me acerto com meu irmão, com meu pai, com meu vizinho, que ele está ali. Por isso que às vezes vocês veem assassinatos, né? Pai mata filho. Quer dizer, eu não consigo me acertar nisso, mas eu consigo cuidar da vida dos outros, fazer fofoca da vida dele. Assistir programas de fofoca. Ter inveja do outro, do carro e da casa do outro. Percebem, gente? O quanto nós temos ainda que evoluir? Então, como eu estava falando dos planetas,
abaixo de nós tem os primitivos, olha como nós estamos lá embaixo. Estamos lá embaixo nessa escadinha. E nosso planeta de provas e expiações estão, né? O mal ainda prevalece no planeta de provas e expiações. No planeta de regeneração, o bem já vai começar a dar o ar da graça dele. Depois nós temos planetas felizes, depois nós temos planetas puros, celestiais, nós temos vários planetas mais evoluídos que nós, né? Então, qual que é a nossa obrigação? Fazer a nossa parte, né? E não querer evoluir mais rápido do que você tem condição, senão você vai ficar ansioso, você vai desenvolver o fanatismo, que também não é saudável, né? Então, a gente tem que ter bom senso, consciência de tudo que a gente faz. Existem leis, né? Também o Espiritismo trabalha com isso, nos ensinando que existem leis naturais, existem as leis morais que estão gravadas em nossa consciência, né? Na nossa essência divina. Então, quando a gente sofre, é porque a gente se afasta dessa essência, a gente se afasta dessas leis. A gente é puro amor, porque nós somos cópia de Deus, né? Nós somos... muita gente confundiu de forma antropomórfica que nós somos a semelhança, né, de Deus. Somos a semelhança porque somos filhos dele, somos o mesmo material terrestre, né, e universal. Somos filhos dele, então não tem como... Centelha divina, né? A centelha. Não tem como nós, em essência, sermos espíritos ruins. Nós temos o amor dentro de nós. Só que quando a gente faz besteira, porque a gente está num processo de não amor. Então, quando a gente volta a se conectar com essa essência, a gente volta para os trilhos. E aí tem todas as leis aí para nortear a nossa vida. A gente deu assim um apanhado rápido, tentei falar acelerado, porque senão a vibração vai ficar longa, que já está ficando longa, mas é isso. E aos poucos a gente repete algumas coisas. A próxima a gente vai falar da aliança da ciência com a religião. E vamos seguindo, porque é muito gostoso. Escapou muita coisa para falar do Espiritismo, mas foi só uma pincelada, gente. Mas o importante é que a gente desenvolva o amor, a justiça e a caridade. É isso aí. Agora vamos às vibrações. Vamos fechando nossos olhos novamente e imaginando a figura de Jesus. Jesus sorri para a gente, nos abraça, e de mãos dadas, caminhamos a seu lado. E à medida que vamos caminhando, vamos nos unindo numa grande nação de amor e de luz. E vamos vibrando pelo nosso planeta. Vamos agradecendo pelo ano que tivemos, com todas as dificuldades, com todas as perdas, de entes queridos, de vizinhos, de amigos e parentes. Vamos agradecer por tudo, porque até mesmo na tristeza nós estamos aprendendo alguma lição. E vamos transformando, como o ano novo que chega, também vamos nos renovar em amor, em fraternidade. Vamos evoluir para que no próximo ano possamos todos juntos continuar a trabalhar com o Mestre Jesus. Vamos vibrando pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram pela perda do ente querido, pelas famílias que não têm o que comer, o que vestir, onde morar. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, casais que se agridem. Vamos envolvendo essas famílias em muito amor, que o Evangelho de Jesus, que os seus ensinamentos possa adentrar dentro desses lares. Agora vamos todos juntos visitar os hospitais do mundo inteiro. Vamos doar nossas melhores energias de amor, de saúde, de perseverança a todos os doentes, não só os que estão infectados pelo Covid, mas para aquele irmão que está se tratando de câncer, que possa ter alguma outra doença.
Vamos envolvendo esses nossos irmãos em muito amor. Vamos vibrar também pelos médicos, pelos enfermeiros, pela equipe de limpeza, pelos motoristas de ambulância, de todos os hospitais. Convido a todos também a vibrar pelos médicos do astral, esses espíritos de luz que estão também na espiritualidade, acolhendo nossos irmãos que partiram dessa vida, que muitas vezes não entendem o que está se passando, estão ainda em coma dentro dos hospitais do astral, ou se revoltam por não aceitarem essa despedida momentânea, tanto aqui na Terra como no céu. Existe muito trabalho a se fazer. Como dissemos nos estudos de hoje, o corpo morre, o espírito é eterno, a vida continua. Estamos todos ligados numa grande corrente. E olha a maravilha dessa vibração, pois podemos doar energias tanto aos encarnados como aos nossos irmãos, trabalhadores também da espiritualidade. Sintam essa energia de amor que envolve o nosso coração. É tanto amor que temos que possamos doar para todos. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos presidiários, nossos irmãos indígenas. Vibremos pelos velhinhos nos asilos. Vibremos, Jesus, pelos nossos lares. Te pedimos, Mestre querido, proteção, harmonia dentro de nossas casas, proteção aos nossos parceiros, aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos moradores de nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta. Vamos envolvendo agora todos os irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, se tratando do Covid, mas se tratando também de depressão, irmãos que estão com pensamentos suicidas. Vamos se conectar com os espíritos de luz, com Jesus, e assim, meus irmãos, vamos sentindo esse alívio em nosso coração, a luz que entra dentro de nossa mente, nos clareando e nos fortalecendo. Senhor Jesus, cada um de nós tem um pedido em particular a lhe fazer, e nesse momento silenciamos para que possamos fazer os nossos pedidos. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que fluidifique a água que está à disposição. Derramai um bálsamo salutar nessas águas, que possamos dela beber, nos fortalecer, nos fortificar, nos curar de toda enfermidade. Sintam, meus irmãos, os benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos banhando em muita luz, em muito amor, que possamos encerrar este ano de 2020 com fé, com perseverança, para que possamos estar no ano de 2021 mais fortes, para continuar esse trabalho de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, já passou bastante aí a vibração como um todo, falei bastante.
tenha um pouquinho de paciência, como esse é o último do ano, vai ficar uns minutinhos a mais, tá? Então, eu vou só ler a prece final, mas é uma carta de ano novo, mas eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção no que eu estou lendo e colocassem isso dentro de vocês, tá? Carta de ano novo. Ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas, que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volte ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a. Procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas, não condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama e auxilie sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Emmanuel, do livro Vida e Caminho, de Chico Xavier. Desculpa, gente, ficou muito longo. Estendemos um pouquinho a mais, mas foi o último evangelho do ano. Prometemos que os próximos vai chegar perto de 1 hora, fiquem tranquilos. Não, vai ser 20 e poucos minutos. Gente, desejamos a vocês um feliz ano novo. Sim. Sintam o nosso abraço fraterno. Sim. Tá? Sempre. Gratidão por este ano e continuamos aguardando vocês para o ano que chega. Sim, e agradecer, né, amor, sermos muito gratos àqueles que, independente das festas natalinas, assistiram à nossa vibração, estiveram conosco aí, firmes e fortes. A gente sabe que são momentos de muita intensidade, de coisas para fazer, mas estava ali, firme junto conosco. É isso aí. Por quê, né, amor? Porque nós amamos vocês. Um feliz ano novo, fiquem com Jesus. Boas festas. Tchau, tchau.